restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Em outras traduções, está assim: restituirei os anos que foram consumidos pela lagosta, coloca aí a tradução, pelo gafanhoto, locusta e o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Feche seus olhos, coloque a sua mão sobre o texto sagrado, vamos falar com Deus. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco uma vez mais nesta noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito peculiar e importante, porque o livro de Joel, segundo os historiadores, foi escrito para Judá, que era o reino do sul, que sofreu uma devastidão tremenda na sua plantação. O gafanhoto, as pragas dos gafanhotos destruiu a economia daquele povo, destruiu a agricultura daquele povo, e foi um desastre terrível. Esse desastre alterou drasticamente a economia, alterou drasticamente a agricultura daquela época, porque o gafanhoto destruiu aquilo tudo. Veja bem, é válido dizer que eles também viviam desse recurso da agricultura. E aí, tudo foi destruído, tudo foi consumido, tudo foi tomado. E é interessante que veio uma palavra do céu sobre a vida daquele povo. Por quê? Porque todos nós também passamos por devastidões na nossa vida, desastre na nossa vida. E muitas das vezes nós não nos preparamos para o dia mau. Nós não nos preparamos para devastidão, destruição, não. A gente acorda de manhã, ora a Deus, lê a Bíblia, faz o devocional, pelo menos deveria fazer, né? Mas creio que faça. Ora a Deus, se prepara para aquele dia ser um dia extraordinário. E eu costumo dizer que porque Einstein dizia que você pode viver a vida de duas maneiras: ou como se tudo fosse milagre, ou como se nada fosse um verdadeiro milagre. E eu creio que você decidiu acordar e viver como se tudo fosse um milagre. Amém? Interessante é que Deus é um Deus que não apenas nos consola diante da dor. A gente já falou isso em muitas pregações, que Deus conforta, Deus consola, mas nós precisamos entender que Deus também restitui. Quando olha esse texto, a gente vê que o povo de Judá sofre uma perda terrível, uma devastidão, uma tristeza, uma perda significativa, possivelmente muitos dias, e por que não meses, de tanta falta de recurso de se manter. E não é diferente no dia de hoje. A gente pode passar por perdas, por sofrimentos, por angústia, por quebra de relacionamentos, perda de oportunidades, perda de tempo, perda de sonhos, perda de meta, de objetivo. E muitas das vezes a gente olha para a nossa vida e fala assim: e agora? O que vai acontecer? Deus olhando a situação do povo. O profeta Joel emite uma mensagem vinda diretamente do Senhor, dizendo: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Ou seja, apesar da dor, apesar da angústia, apesar da destruição, apesar da devastidão, Deus levanta e diz: restituirei.
eu vou trazer restauração, eu vou trazer o recurso, eu vou devolver tudo aquilo que foi roubado na sua vida. Irmãos, eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas eu quero dizer uma coisa: Deus vê a sua dor e a sua perda. Deus viu e Deus vê o que você perdeu. Nada passa desapercebido diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas. O próprio salmista uma vez disse: Senhor, tu me sondas e me conheces. De longe entendes o meu pensamento, sem que haja uma palavra na minha boca, o Senhor já conhece. Deus sabe de tudo que você está passando. Às vezes você ora, você fala com Deus e você fala assim: nossa, não é possível. Deus vê. Deus viu quando Pedro falhou e negou Jesus. Deus viu quando Ana começou a chorar, porque ela queria ter um filho. Deus sabe exatamente o que você perdeu e Deus sabe exatamente o que você sente. Então talvez você acha que o fato de Deus estar em silêncio, eu ministrei essa palavra, depois você assista na internet, né? O silêncio de Deus não é rejeição. Apesar de Deus estar em silêncio, apesar de Deus estar talvez não falando aquilo que você gostaria de ouvir, uma coisa eu tenho certeza: Deus entende você, Deus sabe o que você está passando, Deus sabe o que você está sentindo. Ainda que não se manifestou o que você gostaria, mas eu quero dizer uma coisa: Deus tem o poder para restaurar aquilo que foi destruído nas nossas vidas. Deus restaurou na vida de Jó em dobro. Diga comigo: Deus restaurou na vida de Jó em dobro. Bata no peito e diz assim: assim será na minha vida, assim será na minha história. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Alguém glorifique o nome do Senhor aqui hoje? Alguém reage ao que o Senhor está liberando sobre as nossas vidas? E eu quero profetizar, segundo a palavra do Senhor liberada sobre as nossas vidas, haverá restituição em dobro em nossa direção. Deus é o Deus que faz tudo novamente. Deus é o Deus da restauração. Pastor, mas o homem prometeu e não cumpriu. O homem prometeu, mas Deus, quando promete, Ele cumpre. Alguém pega essa palavra aqui nessa noite e reage dando glória a Deus. Sabe, irmãos, às vezes a gente limita o poder de Deus com o nosso pensamento. A gente sempre pensa menor, a gente sempre pensa negativo. A gente limita às vezes o poder de Deus com as nossas orações. A gente ora colocando Deus no nosso tamanho. A gente emite as nossas frustrações nas nossas orações. Pedro negou Jesus, sim ou não? Mas quem se tornou Pedro depois? Pedro falhou, sim ou não? Mas quem se tornou Pedro depois? Pedro negou Jesus, mas depois ele foi restaurado por Jesus. Ele foi considerado um dos pais da igreja. Segundo os historiadores, quando Pedro foi crucificado, ele não aceitou ser crucificado de pé, porque ele não se achava digno de ser crucificado como Cristo foi crucificado. Então crucificaram Pedro de cabeça para baixo. Um homem que negou Jesus lá atrás, estava agora disposto a morrer com um sofrimento 1000 vezes maior pela causa do Evangelho. É um outro Pedro. É o Pedro restaurado, é o Pedro transformado. Eu não sei qual foi o teu erro, eu não sei qual foi a tua falha, mas se você decidir hoje entregar o teu coração ao Senhor, entregar a tua mente ao Senhor e viver na presença dEle, Deus vai restituir tão grande na tua vida, que você não será lembrado pelo teu passado, você será lembrado pelo teu futuro, você será lembrado pela história que o Senhor está escrevendo aqui em nossas vidas. Alguém recebe essa palavra aqui e reage dando glória a Deus.
Agora precisa desejar a restauração. Porque o que é impossível para os homens é possível para Deus. Nós precisamos desejar a restauração. É interessante que o filho pródigo, ele desejou pegar parte da sua herança e ir embora. E gastou tudo. Esse foi o desejo carnal dele. De gastar tudo. De viver como queria. Geralmente a gente recebe a herança depois que o pai morre. Ele queria já a herança antes do pai morrer. E o pai deu para ele o que ele queria. É isso que você quer? É isso que você quer? Está aqui o que você quer. Só que Deus não vai forçar a gente a fazer algo que a gente não quer, mas a gente vai ter que estar disposto a pagar o preço de não fazer o que Ele mandou. Nós somos livres para você fazer o que você quiser, mas também é livre para colher as consequências das nossas decisões. Você tem direitos, mas nós temos deveres também. Se desejamos viver da nossa vontade, nós vamos colher segundo essa própria vontade. Se nós decidimos viver segundo os nossos desejos, nós vamos ter as colheitas desses desejos. Cada semente, uma colheita. Agora, se a gente deseja viver segundo a direção de Deus, a vontade de Deus, haverá uma colheita extraordinária segundo a vontade de Deus também. Aí você olha, filho pródigo teve o desejo de viver segundo as suas próprias vontades? Sim. E a consequência disso. Só que a gente tem aprendido aqui na nossa igreja, na nossa caminhada de fé, que escolhido não tem escolha. Aliás, o escolhido pode até escolher viver fora da escolha de Deus para a sua vida, mas a consequência é tremenda. Pastor, mas e o preço que a gente paga para viver a vontade de Deus, para viver a vocação de Deus, para viver as escolhas de Deus? E o preço que a gente paga para andar na presença de Deus é alto? É, mas é 1000 vezes melhor você se sacrificar e pagar o preço para fazer a vontade de Deus do que fazer as suas próprias vontades. É o que Kant falou e eu falei aqui semana passada. Kant falou que liberdade é você fazer aquilo que você não quer. Pessoa livre é quando ela começa a fazer aquilo que ela não quer. Por quê? Porque quando aquela pessoa que faz tudo o que quer, ela está aprisionada, ela virou escrava dos seus próprios desejos, das suas próprias vontades. Aí a pessoa fala assim, importante é ser feliz. Então me diz o que é felicidade. Importante é ser feliz, pastor. Essa mensagem antiga, envelhecida, retrógrada, essa mensagem, importante é ser feliz. O que é felicidade para você, meu irmão? O que é felicidade para você, minha irmã? Viver as suas próprias vontades, seus próprios desejos? Ou felicidade é viver segundo a vontade de Deus para as nossas vidas? O apóstolo Paulo chegou a dizer que não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A verdadeira felicidade e fidelidade é viver aquilo que está no coração de Deus. Eu não conheço um desviado feliz. Eu não conheço um desviado resolvido. Estou falando até do desviado que está dentro da igreja. Estou falando do desviado. Não é só aquele que está no mundo, não. O desviado da presença de Deus que vem no culto também. Frequentar culto não significa que a gente tem uma aliança com o Senhor. Significa que já deu um passo significativo. Um passo importante. Mas o relacionamento com Deus é muito mais do que frequentar um ambiente. O ambiente ele é importante, a atmosfera é importante, a palavra é importante, tudo isso. Mas o que nós estamos falando é de relacionamento com Deus. Interessante que nós precisamos desejar essa restauração. O filho pródigo, quando ele viu que perdeu tudo, ele falou assim, não adianta viver nos meus desejos, não adianta eu viver as minhas vontades, uma hora vai dar errado. Uma hora vai dar tudo errado, porque eu estou vivendo segundo o que eu quero, e não segundo o que o Senhor quer. Ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi, pai, eu pequei, eu errei.
Porque a gente quer restituição na nossa vida, mas a gente não quer restituir. Porque muitas das nossas restituições vai acontecer quando a gente restituir também. Restituir aquilo que a gente causou na vida das pessoas, mas restituir aquilo que a gente perdeu no nosso relacionamento com o Pai. A gente quer que Deus restitui aquilo que perdeu, mas a gente vai restituir a relação que a gente tem com Ele. A gente vai restituir a nossa vida de oração, a nossa vida de jejum, a nossa vida de entrega, a nossa vida de servir na casa do Senhor. A gente vai restituir também. É uma via que vai, mas é uma via que volta. Então o filho pródigo queria restituição, mas ele queria restituição restituindo. E a restituição que o filho pródigo começa a fazer é ir em direção ao pai, e ele não pediu nada para o pai. Se o meu pai me tratar como um dos seus trabalhadores, está ótimo. Porque ele não queria a restituição apenas do que ele tinha, ele queria a restituição do relacionamento que ele tinha com o pai. O interessante é que a nossa caminhada faz a gente refletir, que a gente ora, Deus restitui o que se perdeu, restitui, faz de novo, tudo bem, e o Senhor olha para nós, e você? Vai fazer de novo o quê? E eu, meu irmão, e nós? O Senhor faz de novo, e eu vou fazer o quê de novo? Senhor, restitui na minha vida, e eu vou restituir o quê? Vou restaurar o quê? Porque se eu quero a restauração de Deus na minha vida, eu também tenho que pagar o preço da minha restauração, da minha restituição. Quando o Zaqueu sobe na árvore e vê Jesus passando, Zaqueu falou: Senhor, se eu pequei, defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe o que ele está querendo dizer? Olha, se eu roubei, se eu errei, eu estou disposto a reparar o erro e o que eu causei na vida dos outros. Eu estou disposto a restituir o que eu causei na vida dos outros. Eu estou disposto a reparar o que eu causei, o erro. Porque restauração, irmão, não passa só por uma oração também, mas após a oração, tem que ter uma atitude no processo de restituição. O Senhor restaurou o ministério de Pedro? Sim ou não? Sim. Mas Pedro pagou o preço para estar perto de Jesus. E depois dessa restauração, quem se tornou Pedro depois? Ele se tornou um homem tão restaurado que todo dia era uma restituição. Se eu pequei, eu vou fazer algo maior. Eu me lembro de uma pessoa que eu, pela misericórdia do Senhor, ganhei para Jesus, que veio da feitiçaria e fazia tudo o que você possa imaginar na feitiçaria, e aceitou Jesus. Tive a alegria de batizar. Aí sabe o que se tornou essa pessoa na igreja, meu irmão? Uma bomba no inferno. Aí eu fui e perguntei: por que você é tão dedicado assim na obra de Deus? Por que você é tão entrosada com a obra de Deus? Não tem dificuldade, não tem problema, não tem chuva, não tem sol, não tem dia, não tem horário. Você é uma pessoa tão intensa com as coisas de Deus. Ela: porque eu fiz tudo isso para o diabo. Eu fiz tudo isso para feitiçaria. Agora que eu estou na presença de Deus, agora que eu sou de Jesus, eu preciso restituir isso. Porque eu destruí pessoas, pastor, na mão do diabo. Agora eu quero salvar 3, 4, 5, 10 vezes mais para a presença do Senhor. Bebia, destruía, fazia feitiço, destruiu a vida de muitas pessoas. E sabe o que ela estava fazendo? Procurando as pessoas que na época ela tinha destruído através da feitiçaria, e falou assim: eu sou de Jesus agora, eu queria te convidar para ir para a igreja,
eu encontrei um caminho do Senhor na minha vida. Ela começou a querer restituir, reparar o dano que foi causado espiritualmente na vida das pessoas. Você está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Uma coisa é você querer ser restaurado, e você será restaurado. Uma coisa é Deus te restituir, Deus vai te restituir. A outra coisa também é a gente buscar uma restauração, restituir o nosso relacionamento com o Senhor e restituir na vida das outras pessoas. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui? Hoje é uma noite de restituição, hoje é uma noite de restauração. Eu não sei o que o diabo levou da tua vida, mas eu tenho uma palavra profética. Deus não vai te dar o que foi levado, Deus vai colocar coisas em dobro na tua vida, Deus vai restaurar coisas extraordinárias na tua história. Meu Deus do céu, alguém pega essa palavra, alguém reage a essa mensagem, alguém segura essa palavra na tua vida. Pastor, levei uma volta. Fica tranquilo. Deus não deve nada para ninguém. Não roubou de você. Roubou de Deus. Você é uma pessoa fiel. Você é dizimista fiel. Você é ofertante fiel. Você ama o Senhor. Fica tranquilo. Tocou nas suas coisas, não tocou nas coisas de Deus. Agora entenda algo. Não é no seu tempo. É no tempo de Deus. Diga assim comigo. Não é no meu tempo. Diga, não é no meu tempo. Não é do meu jeito. É do jeito de Deus. E é no tempo de Deus. Qual é a angústia, muitas das vezes, que nós passamos no processo de restituição? A gente quer, no nosso tempo, e geralmente o nosso tempo é um tempo acelerado. A gente é apressado. A gente quer tudo para ontem. A gente não tem paciência para ficar em fila. A gente não tem paciência no trânsito. A gente não tem paciência, é igual futebol de crente. Sabe como é que é o futebol de crente? Todo mundo ora antes de começar o futebol. Agora que a bola está rolando, meu irmão, todo mundo desvia. Ninguém é crente mais. Né, Geco? Eu sinto até falta quando o Geco não joga bola, porque não tem confusão. Quando ele está, tem confusão. Eu tinha um pastor amigo meu, que eu tinha que segurar ele, todo futebol, varão, você é pastor, meu irmão. Ele falou assim, gente, eu não volto. Ele mesmo falou, eu não volto no futebol mais não, que meu sangue ferve no futebol, não sabe perder. Entendeu? Não sabe. Ou seja, não sabe esperar o tempo. Agora a gente perde a cabeça para tudo na nossa vida. Será que às vezes Deus não dá justamente para a gente aprender a respeitar o tempo das coisas? Você já se perguntou que talvez não chegou, não aconteceu, não foi da tua forma, é porque Deus quer ensinar que é do jeito dele e no tempo dele? Porque quando não acontece do nosso jeito, a gente acha que não, Deus não faz. Então, se não acontece do nosso jeito, às vezes já até aconteceu. Mas a gente não dá a glória para Deus, só porque não foi do nosso jeito. Aí a gente tem dificuldade de dar glória para Deus. A gente tem dificuldade de dar louvor ao Senhor. E muitas das vezes o que nós precisamos entender, que nós precisamos acalmar o nosso coração e confiar, tudo é no tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem está entendendo, diga amém. Muitas vezes nós queremos para ontem. Deus não trabalha do nosso jeito, porque Deus trabalha nos processos. Diga-me, Deus é um Deus de processos. Aí entende o seguinte, cada processo tem uma maturação. Cada processo tem um time. Ah, mas fulano, pastor, chegou na igreja ontem, orou, fez a campanha, tudo mudou. Fulano, você não é fulano.
Ah, pastor, todo mundo é abençoado. Não te contaram isso não? Você não é todo mundo. Você escutou isso de alguém? Algum momento na tua vida você escutou isso? Você não é todo mundo. Comigo é tudo diferente. É assim mesmo. Comigo tudo é mais difícil. É assim mesmo. Não é só com você não, filha. Não é só com você não, filho. Com todo mundo é porque você só está olhando o palco. Você só está olhando o sucesso. Eu estava vindo agora de uma conferência em São Paulo. E eu sentei na mesa para almoçar com vários pastores de ministérios lindos e grandiosos, poderosos. Mas eu não me engano. Conversando com ele, assim, cada um tem uma história de dor, sacrifício trágica. Porque ninguém terá sucesso sem uma história de dor. Ninguém terá sucesso sem uma história de entrega e de sacrifício. Eu escutando na mesa, grandes igrejas, grandes ministérios, eu aprendendo tanto, mas eu sei que todos eles têm uma história de dor, uma história de sacrifício, uma história de angústia. E o que eu faço então? Espere com paciência o momento certo que Deus vai agir. Eu estou profetizando aqui, alguém está pegando essa palavra aqui? Pastor, qual é o momento? Não se preocupa com isso, isso aí que você que não tem que se preocupar. Se preocupa em viver o momento, se preocupa em viver o processo, se preocupa em viver a etapa, se preocupa em viver a trajetória, se preocupa em viver o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque no tempo certo, Deus vai agir na sua vida. No tempo certo Ele vai se manifestar. Não aconteceu ainda, porque não é hora. Deus não dá nada para quem está apressado. Tudo que Deus faz não é na hora que a gente quer. Deus não tarda, Deus não falha. Deus faz no tempo certo e na hora certa. Alguém tem fé para confiar nessa palavra? Alguém crê que Deus vai fazer no tempo certo? Alguém confia que tudo tem um tempo determinado? Então levante a sua mão e pegue essa palavra, dando um grado de glória a Deus, reagindo a Ele. Que é teu, ninguém vai tocar naquilo que Deus te deu. Eu tenho medo de perder. Que é teu, Deus entrega na tua mão. Alguém vai pular na frente. Se pular na frente, vai ser o meu problema com Deus. Eu não sei qual é o teu tempo. Eu não sei qual é a tua história. Mas respeita o time de Deus. O tempo de Deus. Já viu almoço de crente? A turma tem fome antes da hora. Come apressado. A gente quer tudo do nosso jeito, na hora. Ai meu Deus, é amanhã, e eu quero, e não sei o quê. Pede noite de sono. Aí Deus fala assim, não, vou te dar mais uma semana. Por quê? Você tem que aprender a descansar, a confiar. Por quê? Porque não é no teu tempo não, meu filho. Não é no teu tempo não, minha filha. E você acha que como que Deus vai ensinar isso pra gente? Você acha como que Deus vai ensinar isso pra gente? É mostrando pra gente que a restituição passa por isso. Você acha que Jó não ficou angustiado? Claro que ficou. Mas ele tinha que dar uma resposta para ele e para a situação. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E detalhe, ele ainda ora pelos seus amigos. Ele ainda clama para os seus amigos. Ele ainda pede a bênção do Senhor pelos seus amigos. Por quê? Porque o processo sempre tem que nos transformar numa pessoa melhor e não pior. Então, talvez aquela situação trágica de perder os bens, de perder os filhos, de ficar todo doente, ele falou assim, minha vida é uma desgraça. Mas ele falou, não, bendito seja o nome do Senhor, eu vou adorar a Deus quando Ele leva tudo, e vou adorar quando eu tenho tudo. Quem é você quando perde tudo? Quem é você quando tem tudo? Quem nós somos nesse processo?
Quem nós nos tornamos? Ei, a gente não pode se tornar aquilo que nos feriu. E aí os processos revelam como que está o nosso coração. E a gente vê, geralmente, nesses processos, a gente vê que a gente não era tão bom como a gente achava que era. Que a gente não era tão crente como a gente achava que era. Que a gente orava, não, porque aqui tudo é maravilha. Levanta a mão, dá glória a Deus, é o céu. Mas quando começa as guerras do dia a dia, quando a gente começa a colocar a nossa vida diante do Senhor, e o caos vem sobre nós, aí a gente vê assim, eu preciso passar por esse processo, porque Deus quer tratar de mim de alguma forma. E aí, o que você vai oferecer? Porque cada um oferece aquilo que tem. Saul, quando ficava oprimido, queria matar Davi. Davi tocava a harpa para acalmar Saul. Enquanto um estava querendo matar, o outro estava tocando a harpa para acalmar, porque cada um oferece aquilo que tem. O que a gente oferece? Hoje eu estou revoltado, pastor. Hoje eu vou rodar a baiana. Se pisar no meu calo, vai ver só. Está pensando que eu sou quem? Você vai ver. Eu me converti, pastor, mas a minha mão não converteu, não. Vou dar um tapão. Está entendendo? Aí Deus permite os processos, o tempo vem para treinar a nossa paciência, treinar o nosso comportamento. Deus restaura no tempo certo. Por que Deus não restaurou? Porque ainda está fechando o ciclo. Porque Deus ainda está trabalhando, é um processo. Com fulano não, para de olhar para fulano, para de olhar para fulana, olha para o teu processo. Cada um tem a tua trajetória, cada um tem o seu caminho, cada um está tendo o seu deserto, está todo mundo no mesmo barco. Cada um no seu nível, cada um na sua história, mas está todo mundo no mesmo barco. Então nós precisamos entender que Deus é o Deus que restaura, mas Deus restaura no tempo certo. Existe um tempo de maturidade. Existe um tempo de restauração. E por que Deus espera esse tempo? Porque Deus restaura para um propósito ainda muito maior. Porque a restauração não é só para o nosso conforto. A restauração é para um propósito maior. Qual o propósito? Para a glória dele. Por que a restauração tem um propósito maior? Porque todo o processo de restauração que nós vivemos tem um objetivo, que é o nome do Senhor ser glorificado em nossas vidas. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor. Quando você olhar a situação e falar assim, não tem como, a glória de Deus, não tem explicação isso aqui, foi Deus que fez. Como que isso ocorreu? Foi a mão poderosa do Senhor. Você nunca vai poder dizer que foi o teu jeitinho, foi o seu talento, foi a sua habilidade, foi os seus contatos, foi o seu jeito. Não, você vai olhar e falar assim, não, a glória é de Deus. Ele transforma a nossa história no testemunho para alcançar muitas outras pessoas. Por quê, pastor? Porque quando você for restaurado, quem olhar para você e vai falar assim, eu quero esse Jesus, eu quero esta bênção, eu quero essa história, levante a sua mão e receba esta palavra sobre a tua vida. Quem te humilhou, dizendo que não tem jeito, vai olhar para você e vai, como que ela restaurou, como que ele restaurou, aí você vai dizer, foi a glória dele em minha vida. Alguém pegou essa palavra, meu Deus do céu, reage dando glória a Deus, exalte ao Senhor nessa. Você entende que tem um propósito ainda maior? Você entende que não é só para você ser abençoado? Deus te restaura para você restaurar outros. Deus te restitui para você ser uma pessoa que vai ensinar os outros a viverem restituições.
Você vai poder dizer não porque você ouviu a pregação do pastor. Você vai poder dizer porque você viveu o processo. Estava falando aqui para a liderança na segunda-feira, no treinamento. São mais de 2 horas de treinamento. Eu estava falando para ele que você viver o propósito de Deus, o chamado de Deus na sua vida, é orar por cura para os outros enquanto você está sangrando. É ser bálsamo para os outros enquanto você está ferido. Então não se assuste que no processo de restituição que você está vivendo, você vai encontrar com um monte de gente que está precisando e está passando pelo processo de restituição. Às vezes você está passando por uma enfermidade e vai surgir outras pessoas enfermas no seu caminho para você orar. Mesmo você estando enfermo. Porque não é você que cura. Não é você que restaura. É aquilo que você carrega. É a presença do Senhor que restaura. É a presença do Senhor que restitui. Por quê, pastor? Porque Deus não restitui entregando aquilo que você perdeu. Pega essa palavra aqui. Deus te restitui entregando muito além do que foi levado. Deus nos restitui muito além do que foi levado, do que foi tirado, do que foi roubado. Deus dá além do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Deus é um Deus de abundância. Prepare para ser restituído, não só daquilo que foi levado, mas ser restituído por algo novo. Deus não entregou a mesma coisa para Jó. Deus entregou o dobro para Jó. Por isso que, agora veja só, Jó orou para abençoar os seus amigos, mas era ele que estava doente. Jó orou para os seus amigos, mas é ele que estava miserável. Aí você lê a Bíblia lá em Jó 42 em diante, você vai ver que diz a Bíblia: e Deus virou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Vou precisar de mais tempo só para explicar isso aqui, porque quem estava precisando de milagre era Jó, mais do que os seus amigos, porque o nível de sofrimento de Jó estava muito alto. A perda de Jó estava absurda, e ele poderia falar assim: por que eu vou orar para os meus amigos que quem está sofrendo sou eu? Por que eu vou orar para os meus amigos que quem está precisando de oração sou eu? Você conhece alguém assim? Eu não vou orar por ninguém porque é eu que estou precisando. Meu filho, mas não é só a oração que tem um poder. É o Deus da sua oração que tem o poder. E ele não orou pelos amigos dele porque ele é poderoso, ele orou porque ele era crente. A Bíblia fala que o próprio Deus falou: viste o meu servo Jó, homem íntegro e fiel. Ah, mas ele é fiel porque ele tem tudo. Então você vai ver quem é Jó. Ah, mas Jó, pastor, alguns pregadores, mas Jó amaldiçoou seu nascimento. Aquilo ali foi uma fase de dor, de angústia, de humanidade. Até você faz isso quase toda semana. Aí é fácil ler o texto. Está dizendo que Jó é humano. Está dizendo que Jó estava angustiado. Falou que não devia, mas ele não permaneceu assim, reclamando. Você vai ver logo Jó depois adorando ao Senhor, orando pelos seus amigos. Ele não permaneceu. Você não precisa viver escravo de uma fase que você passou. Você pode ser maior que a tua fase, você pode ser maior que o teu momento, você pode ser maior que a sua circunstância. Então você não pode se deixar ser definido por causa de um momento da tua história. Alguém está entendendo aqui nessa noite? Jó poderia sofrer aquela sentença para ele, mas ele não aceitou. Ele continuou adorando a Deus, e ele orou pelos seus amigos, mas quem estava precisando é ele. E isso é
vida com Deus, isso é vida de adorador, isso é vida de ministério. Talvez você está aqui cansado, querendo oração, e Deus está fazendo você lembrar de pessoas que precisam de oração. Oh meu Deus do céu, quem está entendendo? Para de achar que você precisa de toda a assistência do mundo. Talvez o nosso cativeiro só vai virar a hora que a gente parar de se fazer de vítima e ficar sofrendo pelas nossas dores e começar a cuidar das dores dos outros. Que é melhor dar do que receber, porque a gente sempre, nosso sofrimento é maior do que o outro. O nosso é sempre o maior, irmão. Aí se for assim, a gente não vai orar por mais ninguém. A gente não vai orar por mais ninguém. Não é verdade? Eu já orei para Deus curar a crise de ansiedade de alguém, e eu estava com crise de ansiedade. O irmão foi curado e eu fui para casa com falta de ar, passando mal. E aí? Eu vou deixar de fazer o que Deus me mandou? Não sou eu que faço, é Ele que faz. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para fazer. Já preguei com febre, já preguei com garganta inflamada, com crise de ansiedade, cansado, abatido. Mas porque não sou eu que faço, é o Senhor que faz. Quem está entendendo, diga amém. E sabe o que vai fazer virar o cativeiro? Você continuar adorando a Deus, amando as pessoas, mesmo sendo ferido e machucado. Talvez você vai ter que orar para uma pessoa que te feriu e te machucou. Você vai ter que perdoar quem fez mal a você. Os amigos de Jó duvidaram de Jó, o caráter de Jó, e ele orou pelos amigos. Que desafio, tem que ser muito crente, irmãos. E você acha que a restituição é uma varinha mágica que bate na sua cabeça, pum, Deus te deu tudo? Olha o processo de restituição de Jó. Olha o processo de restituição de José. Foi abandonado pelos irmãos, invejado, vendido, humilhado. Quem se tornou José? Deus não deu para José apenas o que ele tinha. Deus deu para ele nação, deu prosperidade, a tal ponto que quem cuidou dos irmãos dele no final foi o próprio José. Talvez alguns falassem, a vingança pertence ao Senhor agora, vai todo mundo morrer de fome. Ele não, eu sou o irmão de vocês, e eu não vou deixar faltar comida para você. Você percebe que o processo de restituição e de restauração é como se Deus quer te levar para um novo nível, um nível mais excelente, sair daquela pequenez, daquela mesquiaria, das emoções, das atitudes, sentimentos, e te elevar a um nível mais nobre. A Bíblia diz que o nobre projeta coisas nobres, e chegar a um nível de restauração que vai nos surpreender. Ele dá além, e eu quero que você esteja preparado para isso. A restituição de Deus vai te surpreender, vai causar espanto, porque Ele dá além do que a gente pede ou pensa. Você tem que estar preparado para isso, porque vem algo novo de Deus na sua vida. Alguém está preparado sobre isso, sobre a sua vida aqui hoje? Você está preparado para isso? Vem algo novo de Deus na nossa história. Que área que você precisa de restauração hoje? Você já entregou as suas dores, expectativas e perdas ao Senhor? Você crê que Deus pode fazer novamente, mas ainda melhor? Significa que eu e você vamos ter que fazer novamente e fazer ainda melhor o que a gente já faz hoje. É como se você, quando estava tudo bem de saúde, você orava, aí você fica mal de saúde, você vai orar mais.
Pô, mas eu estou precisando, pastor. Não tem problema. Deus quer esticar esse nível. Que é uma pessoa que precisava mais de oração do que Jó. Que é uma pessoa, ele pegava a telha e coçava as feridas. No original, no hebraico, diz que quando Jó adorava, o lugar que ele adorava era um lugar de lixo. Um homem rico, poderoso, próspero, agora está adorando a Deus no lixo. Mas Jó adorando, Jó orando pelos seus. Quando a mulher de Jó vem pedir para ele amaldiçoar, ele não. Você fala como uma louca, mulher. Não. Sabe que o processo de restituição, a restauração de Deus vai acontecer. Deus é um Deus que faz novamente. Lembra quando eu contei aqui que Billy Graham chegou no quarto de John Wesley, criança? A história nos diz isso. Ele fala, ele escutando a história de John Wesley, ele falou: Senhor, faz de novo. Porque Deus é um Deus de fazer coisas novas, novamente. Faz de novo. E Deus fez na vida do Billy Graham. Deus é um Deus de fazer coisas novas. Sabe, meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor nos convoca a viver uma restauração. Deus, Ele tem um poder soberano para agir além do natural. Ele é um Deus de fazer coisas novas. Deus é soberano até nos tempos mais difíceis. Ele usa perdas da nossa vida para quê? Para nos levar a um novo nível de arrependimento, a um novo nível de correção. Deus é tão grandioso que Ele é capaz de restaurar tudo por completo. A restauração de Deus não é limitada. Sabe por quê, meu irmão? A restauração começa em cada um de nós, mas não termina em nós. Começa em você, mas não termina em você. Sabe por quê, irmão? O teu milagre vai gerar milagre na vida de outras pessoas. A tua restauração é um efeito cascata. Vai restaurar muita gente. Tem gente se inspirando em você. Então não sinta que você perdeu. Eu perdi anos da minha vida. Calma. A restauração e a restituição de Deus na sua vida vai ser tão extraordinário que o que você vai receber vai apagar essa sensação que você ficou parado no tempo. Vai apagar essa sensação que você ficou anos e anos dando errado, dando para... Não! A bênção vai ser tão grande, tão extraordinária. A restituição vai ser tão linda que você nem vai lembrar do tempo de dor que você viveu. Meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui. Você não vai se sentir perdido. Você não vai se sentir atrasado. Você não vai se sentir esquecido. Não. A bênção de Deus vai ser tão grande, que vai recompensar os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Meu Deus do céu, alguém pegou essa palavra aqui? Deus é um Deus de recompensa. Deus é um Deus de recompensa. Sabe o que é isso? Os resultados abundantes do Senhor cobrem os anos difíceis da sua vida. Você vai falar assim: meu Deus, pastor, tem mês da minha vida, tem ano da minha vida que dá vontade de riscar. Não, fica tranquilo. Esse ano difícil, esse mês difícil, chama-se processo de Deus. Tratamento de Deus. É isso, justamente isso que está te levando para um novo nível de fé e confiança nele. E é esse processo que você está vivendo, vai servir para ajudar tanta gente, meu irmão. Vai servir para ajudar tanta gente, minha irmã. Que quando alguém chegar perto de você para contar uma história, você já está com a receita. Você já está com a receita na mão. Você vai assim: eu entendo o que você está passando. A pessoa, antes de terminar a frase, já está entendendo o que ela quer dizer. A pessoa fala assim: olha, eu tenho algo para te contar, estou passando por isso. Você já sei. Porque você viveu aquela história com Deus e em Deus.
Você percebe que o processo de restituição e restauração tem um objetivo ainda muito maior. Ela não está limitada apenas a você. Deus não perdeu o controle. A disciplina de Deus vem porque tem um propósito de planejar a restauração. Aquele povo teve tudo consumido, a economia alterada. Calma, o caos revela um processo de que Deus quer trazer uma restituição ainda maior. Escuta isso aqui. Tudo que você perdeu, Deus vai te devolver ainda maior. Deus vai restaurar de uma forma extraordinária. É Ele que promete isso. É Ele que faz isso. Quando, pastor? No tempo dele. De que jeito? Do jeito dele. E o que eu faço? É justamente isso que o processo quer que você faça. Confia, descansa, adora, ore, busque a presença dele. Não mudou nada. Continua adorando. Veio o caos, você parou de adorar? Meu filho, só vai piorar. Continua adorando. Para de orar? Não, continua orando. Vai parar de servir? Não, continua servindo. Talvez um momento ou outro, a fase está intensa, você pode até reduzir, mas não deixar. Você pode até reduzir, mas não parar. Você está entendendo? Por quê? Porque você está sendo instrumento de bênção na vida de outras pessoas, e esse processo está sendo instrumento de bênção na sua própria vida. Tem alguém comigo aqui que está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? A restauração de Deus. Deus faz novamente. Se coloca de pé, nós vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse tempo, por esse momento. Eu quero orar com você que está vivendo um processo, um momento, que está vivendo um processo e deseja, quer, precisa de uma restituição, de uma restauração. Eu quero orar por você que está no processo de restituição. Sai do seu lugar, vem aqui no altar e nós vamos orar pela restituição de Deus em nossas vidas. Eu não sei se é na saúde, se é na família, se é nos negócios, se é na vida espiritual. Eu não sei quais são as áreas, mas eu quero te convidar a sair do seu lugar. Vem aqui no altar e nós vamos clamar ao Senhor por esse processo de restituição, por esse processo de restauração. Talvez você esteja orando por alguém que precisa viver isso, então vem aqui orar por essa pessoa. Talvez você tenha alguém da tua casa, talvez você tenha alguém da tua família que você já está há anos clamando. Talvez você sofreu perdas tão difíceis que você acha, pastor, essa perda é irreparável. Não, você não entendeu. Deus repara além do que você pediu. Deus repara em dobro daquilo que você está clamando. Então hoje é uma noite de oração, hoje é uma noite de clamor, hoje é uma noite de restituição. Nós vamos orar aqui hoje. Nós estamos clamando ao nome do Senhor, porque nós cremos na palavra liberada, nós cremos no milagre liberado. Nós estamos aqui para orar, nós estamos aqui para profetizar. Coloque o seu coração diante do Senhor. Coloque o seu coração diante do Senhor. Vamos orar. Sonhos que se perderam, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, pega o pavor. Águas tranquilas.
foram embora, os sonhos que se perderam, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou.